você que não me conhece, eu sou Gabi Matos, eu sou micropigmentadora, criadora do método Micropigmentadora 10K, e eu ajudo designers de sobrancelhas e micropigmentadoras a faturarem 10 mil reais em 30 dias. Fica aqui comigo, porque o tema de hoje é Maravicherry, e é de verdade, gente, a dificuldade da maioria das profissionais. Inclusive aquelas que já estão no mercado há muitos anos, e foi até um pouco tempo atrás uma dificuldade para mim. Até que eu aprendi a forma correta, né, de desenvolver conteúdo. Vocês veem que eu tô aqui todo dia fazendo live para vocês. Todos os dias. E todo dia eu trago um tema diferente. E tem uma lista que se eu mostrar para vocês a minha parede aqui, a lista de conteúdo, a lista de temas que eu tenho para falar para vocês, nossa, tem tema pro ano que vem inteiro. Todo dia falar uma coisa diferente, de tanto assunto que tem, de tanta coisa legal que tem. E não é diferente para cliente, gente. Nós estamos falando o tempo inteiro que eu estou falando com vocês sobre faturamento, sobre você atrair clientes, sobre você gerar autoridade. Porque sem conteúdo, sem atração de cliente, vamos falar sobre os temas de conteúdos, mas eu quero falar com vocês, antes de começar a passar os temas, eu preciso que vocês entendam a importância disso e de que maneira isso ajuda vocês a chegarem nos 10 mil reais em 30 dias. É processo, gente. Processo tem que acontecer. E tem coisas que você não pode ficar esperando, não, o tempo passar, não. Na verdade, a maioria das coisas para você chegar no 10 em 30 depende exclusivamente de você. E de você começar imediatamente. E começou, não para mais. Não tem esse negócio de, hoje eu fiz, amanhã não vou fazer, depois de amanhã não vou fazer, depois de 3 dias eu faço de novo. Não. Se você quer construir a sua audiência de clientes, se você quer quer criar uma autoridade naquilo que você faz, a sua cliente ela tem que estar te observando, ela vai estar te acompanhando e você precisa ser constante, ó. Você tem que andar ali na linha retinha. Começou, não para mais. Vai chegar uma hora que você vai ter tanto conteúdo para postar que você vai ficar doida assim, ó. Sentar no dia para fazer o planejamento da semana e vai dizer, ai meu Deus, tem tanto assunto que eu nem sei qual deles eu vou escolher. Tá bom? Eu vou dar para vocês 30 hoje. 30 o mês todo. Então, vamos lá? Entendam. Todo conteúdo que você posta tem que ser um conteúdo que tem valor. Não pode ser qualquer coisa aleatória, nem desorganizada, nem sem planejamento. Planejamento, organização, gera lucro. E é lucro que vocês querem, né, bebês? Tá bom? O produto que a gente vende, o serviço que a gente vende é um serviço transformador. Então, tenham essa consciência aí para vocês conseguirem entender o porquê de que vocês têm que postar todos os dias. Nós já falamos sobre a presença do digital. Nós já estamos na era digital, não tem mais como voltar. Com a pandemia, o mundo ficou ainda mais digital, tudo é online agora. A gente passou a ter consulta médica online, terapia online, aulas online, tudo foi para o online. Trabalho em home office, quantos escritórios, quantas empresas não desocuparam, não alugaram mais os prédios e deixaram os funcionários e vão ficar trabalhando em home office, porque perceberam que funciona. Então, gente, não tem pra onde correr, tá todo mundo no online. Ou quer faturar 10 em 30, tu tem que estar no online. Tem que estar conectada, tem que estar ligada, porque senão tá fora do jogo. Então, assim, ó, você tem que ter uma constância das suas postagens para alcançar o cliente que é ideal para você. Entenda, você tem que postar todos os dias, não tem para onde correr. E tem que ser conteúdo que interesse o teu cliente. O cliente ideal, ele tem que gostar. Então, eu vou começar aqui falando o primeiro. Por exemplo, se você é micropigmentadora, você tem a obrigação de ter micropigmentação nas sobrancelhas. De verdade. Porque como é que você vai vender aquilo que nem você compra? Ah, mas fulano de tal, não tem. Tá, fulano de tal pode não ter, mas será que o teu cliente vai confiar em você? Será que não vai ser mais fácil você vender procedimento se você tiver
Eu vendo micropigmentação assim, ó, piscando, porque eu tenho na sobrancelha, eu tenho na boca. Então, eu vendo. Eu sei falar a sensação, eu sei dizer qual é o pós, eu sei tudo que acontece, não só de estudar, mas pela experiência. Então, o primeiro post, ele vai servir, o primeiro tema, ele vai servir para quem já tem micropigmentação. Ou, se você não é micropigmentadora, você é designer, e você faz rena na sua sobrancelha, ou se você faz coloração na sua sobrancelha, você pode adaptar. Mas esse primeiro aí eu criei pensando em micropigmentação, esse primeiro tema, mas você pode adaptar aí de acordo com a sua necessidade, tá bom? Com a sua realidade. Então, o tema, gente, o título, ele precisa ser chamativo. E ele tem que ser alinhado sempre com a sua proposta. Qual é a proposta? Qual é a sua proposta para a sua cliente? Você tem isso claro na sua mente ou não? Qual é a sua missão? Porque você tem que ter isso claro. Sua cliente entra no seu estúdio de um jeito, você promete, você leva ela para que destino? E isso é a sua missão. Qual é o destino? Você tira ela daqui e leva para cá. Qual é a sua missão? Então, você tem que ter isso claro também. Não sabe como fazer? Gente, não dá para explicar como é que faz isso hoje, porque eu teria que ficar um dia inteiro com vocês só fazendo isso, tá? Essa questão de você decidir qual é a sua missão, porque você tem que saber qual é o seu destino, para você alinhar tudo que você vai postar, todo o seu conteúdo precisa ser alinhado com a sua missão. Você é uma empresa, a sua empresa precisa ter uma missão. Qual é a sua missão? Tudo que você criar, os temas que eu vou dar aqui para vocês hoje, vocês têm que adaptar para encaixar com a missão da sua empresa, ou seja, com a sua missão. A missão, lembrando para quem entrou agora, é tirar o cliente daqui e levar para onde? O que é esse onde? Então, você tem que ter uma promessa, tá? Qual é a sua promessa? Você tem que ter a promessa para alinhar o conteúdo. O tema tem que ser chamativo, tem que é o que a gente chama de headline. A headline, ela tem que ser assim, pá! O cliente tem que bater o olho, ele tem que se identificar. Por isso que você tem que fazer aquele exercício de identificar seu avatar e você tem que saber qual é o destino que você vai levar a ele. Aí eu botei aqui o número 1. Fazer isso fez com que eu tivesse mais tempo livre. Se eu colocar uma headline dessa aqui, um tema desse, num carrossel de fotos, vocês vão ficar curiosas para clicar e ver o que é que eu fiz para ter mais tempo? Eu tenho certeza que sim. Então, percebem que toda vez que a gente cria algo, vai falar de algo, a gente tem que gerar aquela pulguinha atrás da orelha, a gente tem que deixar aquele fio de curiosidade no ar. Aí, o que eu coloquei aqui do lado? Aí vocês escrevam aí, ó. Fazer isso fez com que eu tivesse mais tempo livre. Esse é o tema, esse é o título do post, tá? E esse post a gente vai trabalhar de 3 formas diferentes. Cada tema se transforma em 3 posts e eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso, tá bom? Então, aí eu coloco assim, entre parênteses, que é a explicação para você saber como é que você vai criar. Fale de como é acordar todos os dias com a sobrancelha pronta. Porque, por exemplo, vou contar a minha experiência. Quando eu não tinha micropigmentação, eu tinha que pintar minha sobrancelha todo dia. Então, todo dia eu ia me arrumar, fazer aquela make básica pra gente não ficar com cara de papelão, né? No dia a dia, porque a gente acorda com cara de papelão. E aí a gente faz aquele make básico, um pozinho, um corretivo para apagar as olheiras, né? E vai lá, eu tinha que pintar minha sobrancelha. Design de sobrancelha, tem que andar com a sobrancelha arrumadinha. Nem sempre a gente tá com a design pronta assim, os fiozinhos às vezes tá fora, né? Mas a gente tem que estar com a sobrancelha arrumada, bonita. E todos os dias eu tinha que pintar. E não é todo dia que a gente tá com a mão boa para pintar a própria sobrancelha, concordam? E isso me tomava muito tempo, era um saco. E durante o dia, com minha pele oleosa, aquela maquiagem que eu colocava, ela ia apagando. Tragam a experiência de vocês para dentro do post. Por quê? Porque o seu cliente ideal vai se identificar com isso. E a partir daí você cria. Estão sacando? Estão pegando o gancho? Estão conseguindo pegar o gancho? Escrevam aí para mim. Estou conseguindo. Estou entendendo ou não estou entendendo. E aí vocês podem colocar lá. Faz um carrossel. A primeira forma. Faz um carrossel para botar no feed. Aí você usa uma arte diferente para criar um story.
Nesse story, você pode transformar esse tema numa enquete. Por exemplo, como é que poderia ser essa enquete? Você pode começar perguntando: você tem micropigmentação nas sobrancelhas? Ela vai dizer sim ou não. Ou, para quem não trabalha com micropigmentação, mas faz rina, faz coloração. Como está a rina? Você faz rina na sobrancelha? Ela vai marcar lá sim ou não. Uma dica para aumentar seu engajamento logo cedo, para quem está aí nesse processo de atração de cliente, de manhã cedinho você faz de 3 a 4 stories com enquetes. Porque a gente tem. É como se ligasse um botãozinho no nosso cérebro, que quando aparece a enquete lá, a gente já quer responder. Observem se vocês não são assim. Apareceu a enquete, a gente já quer, ó, tocar o dedinho lá. Então, bota lá, você já tem micropigmentação nas sobrancelhas? Ela vai fazer sim ou não. Se você disse sim, você passou a ter mais tempo sobrando? Aí você vai no próximo story. Se sua resposta foi não, você acredita que com micropigmentação facilitaria a sua vida? Aí você vai engajando, você vai colocando, trazendo do que você sente, da sua experiência, para o seu story, para o seu feed. Porque é assim que você vai atrair o cliente ideal, é assim que você vai se conectar com esse cliente ideal, entendem? Um beijo grande, boa noite para vocês. Tchau, tchau.